aqui outra vez. Estamos aqui em Rio Grande do Norte, né? Já ia falar do Sul, mas é do Norte. Nós estamos aqui para falar do Trio de Ferro de Potiguar. É estado, né? O estado do Rio Grande do Norte, que traz aí no ABC, no América e no Alecrim 3 times, um trio de ferro aí, o Trio de Ferro de Potiguar. E nós vamos trazer a história desses times, como sempre nesse programa, né, de história do futebol brasileiro. Nós vamos trazer as curiosidades, as informações desses 3 grandes do futebol potiguar, né, do futebol de Potiguar, potiguaense aí, e a projeção do Estado, né, como sempre, na arquitetura das forças do futebol brasileiro. Esse é o programa De Chapa, que você já conhece tão bem, que você vem acompanhando nesse programa, a história aqui do canal De Chapa. O De Chapa, que tem aí as parcerias da multiplataforma, temos também aí a geopolítica do futebol, temos a editora D3 Educacional, enfim, parcerias que nos movimenta e que faz com que a gente ande por esse Brasil afora para trazer para vocês a história do futebol brasileiro, através dos seus clubes, dos seus grandes clubes. E hoje, aqui em Natal, aqui no Rio Grande do Norte, nós trazemos novamente, diretamente lá do México, ele, Márcio Forte, o geopolítico, o historiador, o jornalista, o comentarista, é muita coisa, mas ele dá conta de tudo. E nós aqui do De Chapa, aqui no Brasil, particularmente em São Paulo, indo direto lá para o Rio Grande do Norte, para falar para vocês sobre essa história, mais uma história do futebol brasileiro, do futebol do ABC, do futebol do América e do futebol do Alecrim, do Rio Grande do Norte, diretamente de Natal, programa De Chapa História para vocês. Vamos chamar agora Márcio Forte, que vai contar essa história desses clubes, desse futebol, desse estado, enfim, é com você, Márcio Forte. É isso aí, professor Naidson Pires. Hoje vamos para Natal, no Rio Grande do Norte, para abordar o Trio de Ferro Potiguar, história e curiosidades e informações dos 3 grandes do futebol potiguar e a projeção do estado do Rio Grande do Norte na arquitetura de forças do futebol brasileiro, como sempre fazemos ao longo da nossa viagem pelo Brasil, e hoje cabe a Natal, ao Rio Grande do Norte, com as suas 3 grandes forças futebolísticas, ABC, América e Alecrim. Embora tenha outros clubes, esses são os que gozam de um certo protagonismo futebolístico no estado. Vamos começar a nossa abordagem com o Alecrim. O Alecrim é o esmeraldino, o periquito, um dos 3 grandes do futebol potiguar. Ele se remonta a 1915, mais precisamente ao dia 15 de agosto, quando um grupo de rapazes formado por Lauro, Pedro e Andrade, Firmino e Café Filho, o futuro presidente da República e ex-goleiro do Alecrim também, naquele biênio 18 e 19, e além de outros personagens como Medeiros, Oliveira, Tinoco, Pimentel, Firmino, numa reunião fundaram, que naquela época era longe do centro de Natal, no bairro do Alecrim, próximo da igreja São Pedro, o que se converteria o Alecrim Futebol Clube nessa força potente da capital potiguar. A ideia inicial que motivou a fundação desse clube tinha como objetivo principal ajudar as crianças pobres do bairro do Alecrim, que deu origem a esse clube. Não é à toa que o clube nasce com um forte caráter popular, aglutinando as massas mais desfavorecidas da cidade de Natal, principalmente em Alecrim, que é o seu bastião geográfico, e as regiões adjacentes desse bairro, que naquela época ainda era muito afastado do centro da capital potiguar.
O primeiro jogo do Alecrim foi contra o time da Escola de Aprendizes de Artífice, que representava naquela época também uma força interessante da capital do Rio Grande do Norte. Com o Alecrim saindo vencedor, e aí se despontou a fama do clube destinado para as glórias, como seus precursores disseminavam naquela época. Vamos abordar a trajetória histórica dessa instituição. Ele é pioneirismo e a vanguarda, ele é o autêntico clube do povo do futebol potiguar, como já deciframos aqui. Ao contrário dos jogadores e torcedores do ABC da América nos seus primórdios, que esses clubes, que são os dois rivais citadinos do Alecrim, eles faziam parte da elite da cidade, enquanto que o Alecrim era composto basicamente por pessoas negros e descendentes de índios, o que os expunha a todo tipo de preconceito que naquela época ainda era muito comum nas principais metrópoles brasileiras, e Natal não era a exceção. No estádio Machadão, a torcida do Alecrim sempre fica localizado ao lado esquerdo da capital, ao lado esquerdo do estádio, e isso rendeu um nome para essa ala do estádio, o antigo Machadão, que depois se converteu na atual Arena das Dunas, que era a parte ao Verdão, ao Periquito, ao Esmeraldino. O clube consegue 2 títulos na década de 20, e depois ele vai passar 40 anos com ausências de conquistas estaduais. E isso explica um pouco a razão pela qual o clube não consegue acompanhar os seus 2 principais rivais no aspecto popular. Embora ele tenha nascido como um clube popular que aglutinava as camadas mais desfavorecidas da capital potiguar, esse ato de 40 anos sem conquistas estaduais fez o clube perder torcida, enquanto que o ABC e o América ocuparam esse vazio de poder para aglutinar uma massa de torcedores significativos. Na década de 60, não obstante, o clube volta a conquistar títulos, resgata um pouco do seu prestígio perdido entre 30 e 60, principalmente. Então, são 3 décadas de ostracismo futebolístico, por assim dizer. E o clube, parte como legado desses títulos estaduais, ele tem ascensão, uma projeção nacional e disputa os campeonatos nacionais, que naquela época ainda era os clubes iam através das suas campanhas nos respectivos campeonatos estaduais. Então era muito importante ainda todos os campeonatos estaduais. O Alecrim, nos anos 60, era chamado de o Vingador do futebol do Rio Grande do Norte, pois os times de outros estados, quando vinha Natal, ganhavam do ABC do América e perdiam para o Esquadrão Esmeraldino. Nessa época que o clube consolidou um das suas alcunhas, Esquadrão Esmeraldino, fazendo uma fusão entre o Esquadrão, que batia esses clubes adversários, e também pelas cores, que é o verde, muito próximo do Goiás, do Palmeiras. Um exemplo dessas façanhas do clube foi que o Rampa Runners Uruguai, numa excursão ao Brasil, estava invicto contra a Mecânica do Rio, contra o Democrata de Governador Valadares de Minas Gerais, o Fortaleza, o 13 da Paraíba, de Campina Grande, o Náutico, vindo perder finalmente para o Alecrim por 1-0, o gol do artilheiro Rui. E aí o alcunha Esquadrão Esmeraldino pegou no imaginário coletivo do futebol potiguar. O clube conquista, além do título de 63 e 64, o título de 68 invicto. Então a década de 60 é muito significativa para que ele pudesse resgatar um pouco do seu prestígio perdido entre 30 e 60. Ele resgata, consegue aglutinar mais torcedores para ainda bater de frente com seus 2 principais rivais, que são América e ABC. Aqui, a década de 80, o clube retorna às conquistas, depois de 100 títulos na década de 70, ele conquista um bicampeonato português em 85 e 86, é também uma marca significativa do clube, e depois ele passa por crises financeiras nos anos 90 e 2000, cai muito, e apenas resgata um pouco do seu fervor e das suas glórias do passado
entre 2006 e 2010, onde ele é resgatado por um grupo de empresários ilustres torcedores esmeraldinos. Ele consegue o acesso à Série C em 2009, para tentar ainda fazer frente ao ABC e ao América. Aqui nós temos algumas imagens históricas do Alecrim, o título potiguar em 85. Vejamos aqui o antigo Machadão abarrotado. Vamos, aqui é o Alecrim naqueles anos onde o clube resgatou um pouco das suas glórias do passado. O Alecrim dos anos 60, do título de 68, créditos ao Ribamar Cavalcante, essa foto. O Alecrim de 85, onde ele ficou sem títulos entre 68 e 85, ou seja, 17 anos desse ato, porque é difícil competir com o ABC e América, são clubes que têm mais torcida, mais recursos financeiros, mas o Alecrim, ao longo da história, conseguiu bater de frente com esses dois clubes. Não é à toa que conseguiu cravar o seu nome de uma vez por todas no chamado trio de ferro do futebol potiguar. Esse é o Alecrim de 85, com a sua camisa 2 branca, 1 é a tradicionalíssima verde esmeralda. E aqui nós temos a evolução do escudo do distintivo do Alecrim ao longo da história. Como podemos ver, mantém uma certa iconografia simbólica representativa tradicional, mas depois acaba mudando um pouco o formato do escudo para um pouco mais similar ao que é o Fluminense do Rio de Janeiro, o Vitória de Salvador, por assim dizer. A torcida aqui do Alecrim abarrotando o Machadão, que era o antigo Arena das Dunas, era um estádio muito similar ao que é o Mangueirão em Belém, muito bonito, por sinal. E agora nós temos parte que é um legado da Copa do Mundo de 2014, a Arena das Dunas, onde era o icônico e emblemático Estádio Machadão, que era o templo maior do futebol potiguar. Uma outra imagem aqui da massa esmeraldina lotando o Machadão. Essa foto foi do acesso à Série C em 2009. Como podemos observar, ainda mantém muita base de torcedores, principalmente do bairro Alecrim, que representa a sua fortaleza geográfica, e as áreas colindantes ainda é muito agradecida ao que o Alecrim fez por essas regiões de Natal ao longo da história, porque o clube é muito mais que um clube de futebol, é uma seleção social. O clube faz muita caridade para as redondezas do bairro Alecrim, então o clube ainda tem muito respaldo, principalmente dos seus moradores. Vamos agora para o ABC. O ABC é uma outra força popular do futebol potiguar. Foi fundado por um grupo de jovens natalenses em 29 de junho de 15, ou seja, exatamente na mesma época que se surgia o Alecrim. Outra força popular do futebol potiguar criava a raiz no bairro Ribeira, em Natal. Ou seja, o Alecrim é de Alecrim, o ABC é de Ribeira. Os clubes de Natal, como nós estamos vendo, possuem muita identidade geográfica com o seu bairro originário. O conjunto de letras ABC prestou uma homenagem ao Pacto de Amizade Fraternal, amparado diplomaticamente pelos países Argentina, Brasil e Chile, que visava a cooperação mútua entre esses três países e foi sacramentada por uma assinatura do Pacto do ABC, cujas letras fazem referência às iniciais desses três países do Cone Sul. E isso depois seria restaurado, esse pacto, por um famoso e emblemático presidente argentino, que é o Domingos Perón, que ele entendia que a única alternativa plausível para sair da estratégia de geopolítica de Spigman era uma integração geopolítica entre esses três grandes do Cone Sul, que é Argentina, Chile e Brasil. Interessante essa conexão entre o nome que deu origem ao ABC e essa estratégia geopolítica, geoestratégica de um renomado presidente argentino, que foi Domingos Perón. Entre os anos de 32 e 41, a ABC conseguiu montar grandes esquadrões e dessa forma tornou-se decacampeã potiguar, 10 títulos consecutivos, feito antes nunca conseguido por um clube do estado.
E no cenário nacional, igualou ao América Mineiro, que tinha conseguido isso no início do século, em Minas Gerais, numa época que ainda não existia o Cruzeiro, é bom dizer, apenas 3 anos o Cruzeiro existia, quando a América conquistou o seu decacampeonato. Inclusive, o América tem isso no seu hino, o nosso América decacampeão. O Cruzeiro ainda era a época do Palestra Itália, nos seus 3 anos. E o ABC tem o recorde, então, de títulos junto com a América, de títulos estaduais consecutivos, 10. Participação no primeiro nacional, que foi em 59, pelo fato de ser campeão estadual em 58. Naquela época, como nós já falamos, se classificava através dos campeonatos estaduais. E o clube tem uma punição por escrever jogadores irregulares contra o Botafogo. Ele ficou 2 anos excluído das competições. E isso fez o clube fazer excursões pela Europa, por outros países. Jogou contra as seleções da Etiópia, da Somália, da Romênia, e clubes desses países, clubes de outros países da Europa. E o clube fez esses amistosos, o que deu muita projeção internacional para o ABC de Natal. Algo impensado atualmente, o clube ficar 2 anos afastado das competições oficiais. Atualmente seria uma perca de 3 pontos, mas naquela época, no início dos anos 60, o clube foi obrigado a fazer essas discussões porque não podia jogar partidas oficiais, estava punido pela então CBD, que depois se transformou na conhecida CBF em 79. Títulos da Série C em 2010 e tem as quartas de final da Copa do Brasil em 2014, são as conquistas mais expressivas e as campanhas mais recordadas do ABC na sua projeção nacional. Aqui nós temos o primeiro gol do antigo estádio Machadão, por um ex-jogador ABCdista, William. Como podemos ver, a geral está totalmente abarrotada pela torcida abdecista, abcdista, torcida o mais querido. O clube tem a alcunha de ser o mais querido de Natal. Algumas pesquisas trazem o ABC como o clube potiguar que tem mais torcidas, então eles têm essa alcunha do mais querido do futebol potiguar. O ABC em 72, podemos ver atrás abarrotado o estádio Machadão e uma indumentária muito tradicional, muito bonita, a tradicional zebra do ABC, que lembra muito também o 15 de Piracicaba, aqui também do interior paulista. Vamos passar aqui o já mais recente, um pouquinho, na Série B de 92. O ABC participou em muitas temporadas na Série B do futebol brasileiro, como, por exemplo, o Ceará de Fortaleza. Então, é um clube que tem uma certa projeção nacional, é um clube de tradição, de história, de massa. Então, o ABC realmente tem o seu respeito, a sua admiração, porque é um clube significativo do futebol nordestino e brasileiro. Algumas curiosidades do clube: como já falamos, é o maior campeão, segundo, é o maior campeão do mundo, disputa esse título com o Al Ahly do Egito também, tem uma certa disputa com esse clube egípcio, e é o decacampeão potiguar, como já falamos, entre 32 e 41, recorde dividido com o América Mineiro, também como já comentamos. Em 2020, com 56 vezes campeão estadual, o ABC se tornou a equipe detentora do recorde mundial de mais títulos numa mesma competição, que é o Campeonato Potiguar, superando o Rangers da Escócia, que possuía 55 campeonatos escoceses naquela época. Atualmente, o Elefante possui 57 campeonatos estaduais, e isso é um fator curioso, porque, como nós falamos no programa passado, Santa Catarina é muito equilibrado entre os seus principais esquadrões. Em Natal, por exemplo, no Rio Grande do Norte, é muito dividido, principalmente entre as duas principais forças do estado, que é o ABC e o América. O Alecrim vem um pouquinho atrás, e os outros têm ou 2 ou 1. Então, é muito concentrado entre o trio de ferro da capital as conquistas estaduais. Assim como, por exemplo, acontece
em Pernambuco, entre os três grandes esportes, Santa Cruz e Náutico. Temos aqui uma frase marcante do historiador potiguar Luiz da Câmara Cascudo, que chegou a criar uma frase antológica sobre o ABC, que ele diz: numa cidade chamada Natal existe um povo chamado ABC. E essa frase é em alusão ao que a torcida do ABC fez, principalmente no momento de ostracismo, naquelas décadas 80, 90, como nós vimos a imagem em 72, abarrotando o Machadão. Então, sempre foi uma torcida que nunca abandonou o clube nos piores momentos. Isso nós podemos ver em muitas torcidas de massa do Nordeste, que sempre mantém um cordão umbilical com o seu clube do coração. Aqui nós temos, ao longo da história, como foi evoluindo a simbologia identitária do ABC. Mudou um pouquinho, mas desde o terceiro mantém praticamente uma mesma, muito similar, ABC. Aqui nós temos no Frasqueirão, que é o estádio construído ao longo dos últimos 20 anos, construiu o seu próprio estádio, no seu bairro, no seu cinturão geográfico identitário, que é a Frasqueira, a Ribeira. Então, o ABC conseguiu consolidar o seu templo do futebol. Aqui é no antigo Machadão, a torcida abecedista lotando as dependências. A geral não está repleta, mas a parte superior tem uma quantidade significativa de torcedores e é uma torcida muito vibrante, muito fiel, muito empolgante. Agora vamos para o América, para completar esse majestoso trio de ferro do futebol potiguar. É fundado no mesmo dia da comemoração da queda da Bastilha, da França, na residência do juiz Joaquim Homem da Siqueira, no bairro Cidade Alta. Ou seja, o América é da Cidade Alta, o ABC é da Ribeira Frasqueira e o Alecrim é do Alecrim. Os três grandes têm muito vínculo e muita identidade com o seu bairro. Isso é muito marcante no futebol natalense e potiguar. O grupo é formado por 38 jovens estudantes, comerciários e funcionários públicos da ainda pequena cidade de Natal. Eles se reuniram em 11 de julho de 15, na Rua Nova, atual Avenida Rio Branco, no bairro Cidade Alta, em Quirão Preparatória. Ali surgiu a ideia de criar uma instituição que depois se converteu no América, no alvirrubro da capital potiguar. As cores iniciais foram o azul e branco, importante ressaltar essa marca originária do clube, e os jogadores do América eram provenientes do bairro Cidade Alta. Naquela época era muito difícil a integração entre diferentes partes de Natal, então os clubes praticamente eram compostos de torcedores do seu bairro ou das suas regiões adjacentes. Isso é muito marcante, é muito bom ressaltar em Natal. O clube, os torcedores eram chamados de Chárias, tendo rivalidade histórica com os bairros vizinhos, Ribeira e Rocas. Aí já nasce esse antagonismo entre americanos e abecedistas, principalmente pelas regiões geográficas marcantes, antagônicas, por assim dizer. E os torcedores do ABC eram chamados de canguleiros, enquanto que os americanos de Chárias. Nos seus primeiros 7 anos de existência, os recursos financeiros do clube vinham em grande parte do bolso de Aguinaldo Tinoco, que representava o que atualmente chamam de Macena, e naquela época era o principal inversionista do América. E também foi um dos fundadores e também jogou como zagueiro e capitão do time, ou seja, representa um ícone marcante, um artífice do América. Em abril de 48, ou seja, depois de 3 décadas, Oscar Homem da Siqueira, filho de Joaquim, enviou uma carta ao então presidente em exercício do América, José Rodrigues de Oliveira, relatando a fundação do clube. Aqui nós temos uma frase icônica do Oscar Homem da Siqueira, que é o filho de Joaquim, o filho de um dos fundadores do América, e ele escreveu: a 18 de julho, um diminuto grupo de rapazes se reuniu em uma pequenina casa utilizada como república por mim e meu irmão Carlos, fundando o América. Como nós vimos antigamente, tinha uma frase para o ABC, também tem uma frase marcante que marca a origem do América.
Aqui uma foto do Francisco Lopes de Freitas, o primeiro presidente americano nos primórdios do século passado. Muito similar a um famoso jornalista esportivo de Curitiba, o Fernando Gomes, para quem conhece. E o América teve muito respaldo do funcionalismo público do estado do Rio Grande do Norte e também de uns certos empresários que botaram dinheiro no clube americano, Nove Rubro. Tanto é que o primeiro presidente da América, eleito para o mandato tampão, até que fossem realizadas eleições oficiais para eleger uma diretoria, foi o amazonense radicado em Natal, que ele foi o prefeito da cidade de Natal por um certo período. Na época ainda não existia a expressão prefeito, era a Intendência Municipal de Natal, e ele foi o presidente do América por 5 meses, entre julho de 15 até dezembro, quando o clube fez as suas primeiras eleições e elegeu o bancário Getúlio Soares Ferreira, aonde teve o respaldo financeiro dessa instituição bancária que injetou capital para que a América pudesse despontar como uma das grandes potências futebolísticas do futebol potiguar. Ou seja, além do respaldo da sua massa de torcedores do bairro Alto, também tinha esse aporte financeiro e também do funcionalismo público do estado do Rio Grande do Norte. Aqui temos uma placa na sede do clube. Aqui nasceu um sonho que se fez realidade, a América Futebol Clube. Isso foi quando, no centenário do clube, 18 de julho de 2015, é uma placa comemorativa à Fundação da América, que foi fixada aonde o clube surgiu, na rua Vigário Bartolomeu, número 565. Uma foto do Joaquim Homem de Siqueira, um dos fundadores do América. Como podemos ver, eram gente abastecida, antagônico ao que foi os primórdios do Alecrim. O América era da classe alta de Natal. E aqui é uma imagem do América em 1918, um dos seus primeiros clubes. Aqui é um ano depois, a América já despontava com títulos estaduais. Aqui é um dos principais estádios do futebol natalense potiguar, o estádio Juvenal Lamartine, antes, inclusive, da criação do Eterno Machadão. Isso foi na sua inauguração do estádio Juvenal Lamartine em 28. Como podemos ver, abarrotado. O futebol já era uma paixão popular em todos os cantos do Brasil, e Natal não é exceção. Natal acompanhou essa efervescência futebolística que o latino-americano em geral vive, o brasileiro principalmente. E o jornalista Rubens Lemos Filho, autor de um livro sobre o estádio, declarou à Tribuna do Norte. Aqui nós temos uma frase dele. Após inaugurado, o Juvenal Lamartine deu nova dimensão ao futebol de Natal, acirrando a rivalidade entre ABC e América ao longo dos seus anos e recebendo visitantes ilustres. O estádio foi palco de grandes clássicos do futebol potiguar até a inauguração do Machadão, que representa um tempo maior no imaginário coletivo de todos os abecedistas, americanos e esmeraldinos. Aqui a imagem do América de 32, campeão do estado. Vamos acompanhar um pouquinho da trajetória histórica do América. Após o terceiro bicampeonato, em 1931, o América amargou 15 anos sem vitórias locais, voltando a ser campeão apenas em 46, ou seja, ficou importantes anos sem conquistas, e aí o ABC conquistou grandes títulos, repetiu o bom desempenho em competições estaduais, conquistando o bicampeonato em mais 3 ocasiões, 48, 49, 50 e 51, sendo campeão em 52 com 100% de aproveitamento. É fato único no estado do Rio Grande do Norte. Em 72, o time venceu todos os jogos do campeonato e também conquistou o bicampeonato em 56 e 57. Esse time de 72 conquistou a alcunha do Esquadrão Americano, que permaneceu por longas décadas no imaginário coletivo daquela geração que acompanhou esse time. O destaque dessa época foi o atacante Saquinho, tido como um dos maiores centroavantes que já vestiu
a camisa alvirrubra potiguar. Após um largo período licenciado da federação, entre 60 e 65, o clube não disputou campeonatos, foi um momento muito difícil financeiro. Não obstante, não tendo os gastos futebolísticos, o clube aproveitou para a construção da sua sede social e voltou mais forte em 67, contando com um time bastante caseiro, aproveitando principalmente jogadores natalenses provenientes do bairro Alto, como, por exemplo, o destaque do Svécio, do Pancinha, e no comando do Edécio Leitão. Então, foi um clube que teve que aproveitar as suas categorias de base, porque não tinha um respaldo financeiro, então era necessário apostar na garotada natalense potiguar. O clube participa do Brasileiro de 68 por ser o campeão estadual de 67. Aqui nós temos o América bicampeão em 57, antes de entrar nesse licenciamento em 60, ou seja, 3 anos antes do licenciamento. E aqui o América que volta às conquistas em 67, 2 anos depois de voltar nas suas atividades futebolísticas, e é o clube que dá a classificação ao primeiro Nacional da América, que é em 68. Agora, de 69 aos nossos dias, vamos acompanhar um pouquinho da sua trajetória histórica. 70 é a década de ouro do futebol americano, é o início da era do Machadão. O Machadão deu uma nova projeção para o futebol potiguar, e o América é um dos principais que aproveita o estádio Machadão. Grandes esquadrões o América protagoniza na década de 70. O clube é considerado o orgulho do Rio Grande do Norte nos anos de 70. Marcou presença em campeonatos brasileiros, emergindo e consolidando no cenário nacional. Aí o América dá o grande passo para ser eternamente uma das 3 potências do futebol potiguar. O ABC já despontava, o América vai dar esse grande passo apenas na década de 70. Em 73, o clube é campeão da Copa Norte-Nordeste, tem uma boa campanha no Brasileiro, vence jogos importantes, acaba, se não me engano, em 25 de 40 participantes, mas é um marco significativo para o futebol potiguar. Em 76, tem o maior público do Machadão num clássico ABC América, 2-1 por América, se não me engano, e tem 50 mil almas no Machadão, dividido ao meio, metade abecedistas, metade americanos. Então, o futebol despontava em grande estilo naqueles anos. Em 77, tem uma batalha campal entre ABC e América no Machadão. O árbitro expulsa todos os jogadores do ABC, então a América é campeão na bola, na pancadaria e no tapetão, o que eles dizem. Alguns mais fanáticos falam que é o tricampeonato no mesmo ano, porque foram campeões na bola, na pancadaria e no tapetão. E entre 79 e 83, o América é tetracampeão potiguar e tem a maior invencibilidade na história do Clássico Rei, que é o Clássico Rei do futebol potiguar entre América e ABC. Então, ele fecha a década com brotes de ouro para sacramentar de uma vez por todas o orgulho do Rio Grande do Norte e o esquadrão americano que tinha nascido em 72, naquele título invicto 100%. Realmente ele vai consolidar essa alcunha entre 79 e 83. Depois o clube conquista mais campeonatos estaduais, mais bicampeonatos em 87 e 88, e tem o tricampeonato também, tem o tricampeonato 87, 88 e 89 e o bicampeonato 91 e 92. Nesses 2 hiatos, o ABC é o campeão potiguar. Em 96, o clube consegue uma reviravolta impressionante no campeonato estadual. O primeiro turno, o clube não classifica para as fases finais, fica fora dos 6 primeiros, incrivelmente. Mas no segundo turno, o técnico é demitido, eles contratam o técnico do rival do ABC, que já tinha uma experiência no América nos anos 80. E aí o clube conquista o segundo turno e também conquista o título na final contra o ABC.
Impressionante essa reviravolta de 96. E, além disso, nesse mesmo ano, o clube consegue o acesso para a Série A do futebol brasileiro. Volta à elite do futebol brasileiro, joga a Série A em 97 e 98, ou seja, em 97 permanece na elite, ficando em 15º, até faz um bom torneio. Tinha um excelente lateral esquerdo que batia uma falta magistral. Tinha o Moura, que veio do Sport. Foram contratações muito significativas naquela época. Tinha um atacante Leonardo. E nessa mesma época, o América é campeão da Copa Nordeste em 98, ou seja, naqueles finais dos anos 90, o América despontava, sem dúvidas, para ser uma das grandes potências do futebol nordestino. Era um dos melhores times do Nordeste naqueles 5 anos, entre 96 e 2001, principalmente. Aqui nós vamos passar para uma foto rápida do América ao longo da história. Luiz Carlos Scala, um dos pilares do América no título de 73. Alberi, craque do América em 77. 77 foi aquele jogo da pancadaria. Aqui é na final do estadual, lotado, metade abecedistas, metade americanos. Aqui é o título do América do estadual de 82, Machadão lotado. O lateral direito Ivan Silva sendo carregado pela torcida americana após a conquista do tetracampeonato estadual em 82. Era um dos momentos mais expressivos e recordados do torcedor americano. E aqui é na comemoração do bicampeonato estadual em 88, recordando que o time foi campeão 3 vezes naqueles anos, foi o tricampeonato, 87, 88 e 89. Aqui é a comemoração do bicampeonato numa foto do Diário de Natal. Aqui é aquele América que jogou a Série A do futebol brasileiro em 97. Tem o Moura aqui no meio, que veio do Sport, Leonardo atacante, depois o René foi o goleiro depois de alguns anos. Era o Emerson, foi o goleiro naquele ano, que jogou no Flamengo, no Grêmio, no Bragantino, no Bahia. Então era um clube muito expressivo naqueles finais, principalmente dos anos 90 do século passado. E agora para esse século. O clube foi da C para A em apenas 2 anos, 2005, 2006 e 2007 ele estava na A do futebol brasileiro. Não obstante, ele acabou sendo o último colocado e caiu para B e jogou a B em 2008. E aí teve 4 anos de crise. Em 2011 teve o acesso para B, estava na C, e tem o título da D de 2022. Ou seja, é um clube ioiô que fica entre a B e a D, principalmente, desde 2008, quando caiu da A para B em 2007. E aqui nós temos a evolução do escudo do América ao longo da história, como nós frisamos já, o clube nasceu azul e branco, e depois o clube mantém uma certa padronização no seu escudo, muda relativamente, mas mantém uma certa base tradicional na sua identidade simbólica. Aqui nós temos a torcida do América no Machadão antigo, totalmente lotado, a geral, a parte intermediária e a arquibancada alta. Esse era o tradicional Estádio Machadão, que por décadas foi o templo maior do futebol natalense e potiguar. Atualmente, desde 2012, aproximadamente, nós temos a Arena das Dunas, que não tem o mesmo fervor do que foi o Machadão, e isso acontece com outros estádios ao longo do Brasil. Aqui nós temos outras equipes do futebol potiguar. Ao lado esquerdo são clubes da capital. Vou dar o destaque para o Santa Cruz de Natal, que é o segundo aqui, e abaixo o Globo. São os mais representativos. Depois nós temos o Riachuelo em azul, o Clube Atlético Potiguar embaixo e o Centro Esportivo Força e Luz. O Santa Cruz de Natal é uma espécie de uma Portuguesa natalense ou potiguar. O Globo foi um clube tradicional também do futebol potiguar, e do lado direito
são os dois maiores do interior que fazem o Clássico de Mossoró, Potiguar e Baraúnas. Para os que acompanham muito a Copa do Brasil, vão lembrar do Vasco 0, Baraúnas 3 em 2005. Romário estava lá e o Baraúnas eliminou o Vasco naquela ano da Copa do Brasil 2005. Vamos aqui, apenas uma imagem do tricolor de Natal, o Santa Cruz de Natal, que representa a quarta força da capital, mas está muito atrás do Trio de Ferro. O Santa Cruz de Natal foi vice-campeão estadual em 2024, mas ainda está muito atrás dos três grandes. E uma foto do Clássico de Mossoró entre Potiguar e Baraúnas, que representam, sem dúvidas, os dois maiores clubes do interior do Rio Grande do Norte. Aqui nós temos os clássicos. O clássico Rei Potiguar é com certeza América e ABC. Temos América Alecrim, que é um clássico da capital, Alecrim ABC, e o clássico de Mossoró entre Potiguar e Baraúnas. Aqui nós temos uma foto do clássico no Machadão Antigo, com as torcidas ao meio divididas, ABC e América. Muito bonita essa imagem, principalmente atual, onde muitos estados têm apenas a torcida única, ou no máximo 10%. Era muito bom ver o estádio ao meio repartido. E vamos agora aos títulos estaduais. Como podemos ver, é muito dominado pelo Trio de Ferro. A ABC tem 57. Em Santa Catarina, o máximo que tem é ali 20. Em Natal é quase 3 vezes mais. ABC 57, Américas 38, Alecrim 7. Ou seja, os três dominam praticamente o estado. Depois desses três, vem o Potiguar de Mossoró com 2 e depois todos com 1 ou 0. Ou seja, praticamente o Trio de Ferro conquista os títulos estaduais. Participações na elite, a América 15, ABC 14, muito equilibrado entre os dois maiores. Alecrim 3 participações na elite e o Potiguar uma vez apenas. Aqui nós temos o estado na Arquitetura de Força do Futebol Nordestino. Como podemos observar, o clube está na prateleira, os três grandes estão na prateleira 2, ao lado dos três grandes de Fortaleza e dos três grandes do futebol maranhense de São Luís. Embora atualmente o futebol cearense esteja dando uma guinada para igualar aos 5 maiores do Nordeste, mas os três grandes de Natal ainda têm muito peso histórico e conservam a prateleira 2 do futebol nordestino. Dito isso, aqui temos a nossa apresentação do que é o futebol potiguar ao longo da sua trajetória mais que centenária. Muito bem, aí está a história do futebol de lá do Rio Grande do Norte, né? Esse futebol que o Márcio Forte trouxe aí, desses três grandes clubes, e um pouco dessa história para a gente poder situar aqui. E aí entra na questão, agora, para a gente poder puxar um pouco aqui para uma breve conversa após essa exposição, o que nós percebemos, Márcio Forte, é que ao longo dessa trajetória que a gente vem construindo nas histórias, né, dos clubes do país, né, quando a gente chega lá em Natal, a gente vai perceber que até ali os anos 2000, né, um pouquinho antes, um pouquinho mais, você tem os estádios cheios, você tem uma disputa intensa local e você tem aí nesses times alguma aparecendo assim esporadicamente no futebol brasileiro como um todo, né? Mas sempre presente, um ou outro sempre presente. Depois desses anos aí, a gente até já falou aqui, né? Depois ali da Copa 2002, nós temos um problema no Brasil que eu acho que é um problema talvez mundial, vou perguntar para você isso, que esses times, né, eles no local, ou seja, nos seus estados, eles marcam presença,
constrói estádio, consegue ter uma massa de torcedores, mas a divisão, né, ou seja, dividir os campeonatos nacionais em vários campeonatos, como Copa do Brasil, Brasileiro, e aí tem os internacionais, como Libertadores da América, Sul-América, enfim, toda essa projeção de títulos, o funil vai apertando cada vez mais esses clubes, porque não tem tantas vagas assim. Na Copa do Brasil até tem, mas é um jogo só, né? Um clube desse, quando consegue chegar na Copa do Brasil, enfrenta geralmente um time mais forte, e aí é um jogo só, e muitas vezes ele não consegue passar por esse jogo, já desclassifica aí. Ou seja, tem bastante time na Copa do Brasil, mas a forma da disputa não permite que esses times disputem um pouco mais, né? Fica restrito ali, casualmente, ali, geralmente, né? No primeiro jogo, quando ele consegue perder, ou ele perde, e aí já fica fora aí. O que eu estou querendo dizer com tudo isso é o seguinte: existe, a história tem mostrado aqui, nesses estados, e Rio Grande do Norte também não é diferente, existe muitos clubes, bastante clubes, né? Já vista aí a sua exposição hoje aqui no Rio, falando aqui dos times do Rio Grande do Norte. Porém, quando a gente vai para as competições nacionais, a gente tem uma inversão, né? Ou seja, e aí outra inversão também que se dá é na questão dos torcedores. Os torcedores são fortes nesses clubes dos seus estados, mas, dada a projeção nacional, a grande maioria desses torcedores acaba também indo torcer para um grande time brasileiro, centrado aí principalmente no eixo Rio-São Paulo. Isso tudo somado, né? Essas competições brasileiras de maior destaque afastaram esses clubes. E aí a gente fica pensando o seguinte: no caso do futebol do Rio Grande do Norte, o futuro lá fica só com o ABC e o América, e os outros não têm mais vez nesse novo futebol brasileiro, ou ainda tem alguma perspectiva que possa vir daí com a força de parcerias, de SAF, enfim, o futebol brasileiro está fadado a ficar igual ao futebol europeu, onde 2, 3 clubes dominam e tem os domínios do futebol, e esses clubes ficam só na história e na disputa interna, local. Como é que você analisa isso, Masforte? Então, na verdade, é bem difícil resgatar esses clubes. Se, por exemplo, o América, o Alecrim, o ABC, já é difícil eles consolidarem uma grande massa de torcedores que sejam não híbridos, é dizer, não que compartilham a emoção com o time do eixo São Paulo, imagine para esses outros clubes de Natal, como o Santa Cruz, o Força e Luz, o Riachuelo, o Globo, o Atlético Potiguar. É muito, muito, muito difícil, quase impossível. Claro que os 3 grandes ainda têm uma massa de torcedores, ainda tem respaldo de grandes empresários, ainda tem da onde sacar para que eles possam, pelo menos, ter uma expressão nacional, como tem, por exemplo, os 2 grandes de Fortaleza, os 2 dos 3 grandes de Fortaleza atualmente, que estão na Série A. O futebol de Natal não fica muito atrás de Fortaleza e de Belém. Tem grandes clubes, tem história, tradição. Então, se a CBF entender, consolidar uma Copa do Nordeste forte, com muitas divisões, onde tenha uma interessante parcela do dinheiro da televisão com patrocínio, é possível resgatar e fazer a médio prazo que a massa dos torcedores de Natal torçam apenas para América, Alecrim e ABC. Mas é um caminho longo, árduo,
que ainda levaria décadas para que eles abandonassem de vez os clubes do eixo de São Paulo que eles também torcem, principalmente Vasco, Flamengo, Corinthians, São Paulo, Palmeiras, Santos, Fluminense, Vasco e Botafogo, porque é necessário décadas para que os clubes possam ter, além disso, uma boa gestão, ter uma consolidação ao longo dos anos, porque não basta apenas as confederações fazerem torneios plausíveis como a Copa do Nordeste. É também necessário que os gestores desses clubes entendam que eles têm que fazer uma boa gerência, apostar nas divisões de base, vender jogadores com inteligência, ou seja, necessita uma arquitetura de forças atraente para que esses clubes possam ser resultados, mas esses outros apenas vão renascer se acompanhar a maré, porque eles vão ter que acompanhar a maré dos três grandes do futebol potiguar para renascer pouco a pouco, mingando, para que no futuro eles possam crescer mais e ressurgir das cinzas, apenas assim. Um dos grandes sonhos aí que eu vejo nessa série de clubes, né, é o sonho primeiro do clube, né, dele ter uma ascensão primeiro estadual, depois nacional. Mas eu fico imaginando nos jogadores, né, porque são muitos jogadores, né, se são muitos clubes, imagine o quanto de jogadores que pratica esse futebol brasileiro nesse país tão vasto, tão grande. Nesse sentido, o time, por exemplo, vamos pegar aí o ABC, que é o time aí que tem mais títulos, que tem mais pujança nacional e tudo mais. Na questão do profissionalismo, né? Os outros times, comparando com o ABC, com certeza a faixa salarial é bem diferente já no estado, né? Imagine a diferença dos jogadores do ABC para os jogadores aqui do eixo Rio-São Paulo, Minas, Rio Grande do Sul, Bahia e por aí vai, né? Ceará e tudo mais. Nesse sentido, os jogadores do ABC, aliás, falando no ABC, você trouxe uma curiosidade bem interessante, né? Quando você explica, né, o nome do ABC, nessa questão da própria geopolítica e o futebol, né? Porque você trouxe aí, e o nome ABC vem exatamente dessa perspectiva do dirigente que queria abranger uma integração Argentina, Brasil e Chile, né? Então isso fica assim muito interessante no nome, né, da entidade do ABC. Uma curiosidade que muitas vezes o povo brasileiro nem sabe, né? Que muitas vezes pergunta por que ABC, né? Muitas vezes eu acho que nem os locutores, os comentaristas de grandes centros aí, de grandes instituições, se não fizer a pesquisa, não vai saber de cara assim, né? Mas é bem interessante essa curiosidade. Mas ainda os jogadores do ABC, a faixa salarial deles, comparando com os grandes times brasileiros, é bem pequena. O grande sonho do jogador do ABC é destacar no ABC e vir para o eixo dos grandes times do Brasil. Provavelmente é essa a trajetória. E daqui depois pensar numa Europa e tudo mais. Pensando nesse sentido, faz tempo que o ABC não revela por esse caminho, né? Fica mais centrado lá no futebol do Rio Grande do Norte, ou você traz algum nome aí que destacou lá e que destacou no Sul ou no Sudeste e hoje está brilhando no futebol internacional? Ou isso está longe de acontecer no caso do futebol do Rio Grande do Norte, Mascote? O ABC realmente há muito tempo ele está fora da elite do futebol brasileiro. Desde os anos 80, o ABC não disputa a Série A do brasileiro, talvez a última foi em 85. Algumas revelações do ABC podem ser o Meia Andrei,
o lateral esquerdo Gustavo, o zagueiro Bebeto, talvez as que me lembro agora, mas realmente está muito fraco os últimos 30 anos do ABC, ao longo do que foi o ABC, principalmente no decorrer do século passado, né? O ABC é um clube que despontava para afirmar como um dos grandes clubes, não apenas do Rio Grande do Norte, mas também do futebol nordestino, mas o clube fica praticamente no ostracismo na Série B, não consegue subir, nem consegue, pelo menos, pleitear um acesso, como o Vila Nova de Goiânia pleiteia em muitas ocasiões, bate na trave, mas o ABC nem isso, às vezes acaba caindo para C, voltando para B, fica nesse cai e vem. E na parte das revelações, pelo que me lembre, as últimas mais representativas foram esses jogadores. O ABC realmente, em crises financeiras, não consegue também apostar em uma grande safra de jogadores na sua base, que já foi no passado muito expressiva, principalmente no meio do século passado. Isso, e pode se estender para o América, também para os outros times, né? Com certeza aí no Rio Grande do Norte. Agora, por outro lado, uma outra questão aí, falando do profissionalismo, no ABC ainda mantém o jogador com exclusividade só jogando futebol, creio que no América também, mas os outros clubes aí, praticamente os jogadores devem ter outra atividade além do futebol, ou tudo é profissional e todo mundo aí joga bola como profissão, mesmo que o salário seja tão baixo nessa região, Márcio Forte. Como é que você estudou isso? Bem, pelo que sabemos, nos três grandes, os jogadores realmente são profissionais, talvez até no Santa Cruz de Natal, onde revelou os jogadores para o Palmeiras recentemente, alguns, conseguem ter jogadores apenas se dedicando ao futebol. Os outros, com certeza, talvez os dois clubes de Mossoró, pela representatividade da cidade e por serem clubes que têm um respaldo de certo grupo de empresários, eles ainda conseguem ter jogadores profissionais. O resto, com certeza, acredito que fazem outras atividades, porque o clube não tem muito orçamento e é impossível despejar grandes quantidades para pagar o salário dos jogadores. Então, eles têm que dividir isso e, com certeza, não acabam tendo a atenção devida para desempenhar a melhor das atividades futebolísticas, o que um jogador requer, principalmente nesse futebol atual, que é muito, muito puxado. Perfeito. É mais ou menos o que eu queria mesmo colocar, né, essa questão, porque costuma dizer muito aqui no Sul que bom é ser jogador de futebol, né? Vai ganhar bem, vai ganhar fortuna, todo mundo vai ganhar igual o Neymar e tudo mais, né? E quando a gente estuda o futebol brasileiro, né, como estamos fazendo nesse programa História aqui no The Chapa, a gente não abordou muito essa questão ainda, mas se sonhar para jogar no ABC, lá no estado de Natal, já é uma dificuldade, e aí quando o garoto chega no ABC, no América, enfim, nesses times maiores, né, do estado, já é um grande feito, né, porque jogadores o Brasil tem de monte, né, quer dizer, garotos que jogam bola, praticamente de cada 10, com certeza 7, 8 joga bola, né, mas chegar lá, ter esse sonho e conseguir essa dimensão é para poucos. Ou seja, essa questão profissional do futebol brasileiro, né? Existe muitos clubes espalhados aí pelos estados, esse programa vem dando conta disso, no levantamento das histórias, né? Desse futebol brasileiro, através de seus clubes, mas quando entra nessa questão salarial, são operários da bola e muitas vezes, né, mal pagos e tudo mais, porque pagar mesmo e ter essa folha salarial imensa é só para os grandes clubes. E, por outro lado, isso está trazendo um outro problema nesse futebol quando a gente fala nos estados, né? Por exemplo, Rio Grande do Norte,
Dificilmente um Flamengo vai jogar lá porque os times de lá não estão na Copa do Brasil, não estão no Brasileiro, enfim. Dificilmente um grande time vai jogar lá. Vem a Copa do Mundo, aí por questões políticas, enfim, acaba criando um belo estádio em alguns estados que nem tem um futebol tão marcante assim no âmbito nacional, e aí esse estádio fica para os times de lá mesmo, e aí só o público de lá. Falando tudo isso, para a gente fechar o programa de hoje, podemos dizer que essa questão, quando fala futebol brasileiro, futebol profissional brasileiro, na verdade, é uma divisão social muito grande e que agora está chegando nos torcedores, né? Por exemplo, o Santos, né, aqui em São Paulo, vai fazer um amistoso domingo agora em Curitiba, com o Curitiba, e o ingresso num amistoso de preparação, o ingresso R$300, quer dizer, uma empresa, né, compra o jogo e bota o ingresso lá, R$300, talvez para ver Neymar lá, entrar em campo, porque acho que nem vai jogar, se jogar vai ser 10, 15 minutos, por conta da situação que ele está atravessando aí, nesse incômodo, que não jogou a final do Paulista, está em tratamento, né? Então, provavelmente não se sabe nem se vai jogar. E ele vai para a seleção, né? E vai para a seleção, tem isso também. E também não sabemos se ele vai jogar na seleção. Mas eu estou dizendo tudo isso para chegar na seguinte conclusão. O futebol brasileiro, tão vasto de clubes, mas, na verdade, ele hoje está mais para uma elite, inclusive dos torcedores, imagine para os jogadores, do que propriamente aquele futebol bonito que a gente traz nessa história desses clubes, quando trazia massa, com certeza com ingressos lá embaixo, e esses bairros dessas cidades, né? Natal, por exemplo, como você falou dos bairros, da fundação dos clubes, isso não é diferente nos outros estados. Aí, junto àquela massa, tinha aquela festa futebolística, né? Dentro do próprio estado, a força do futebol do estado. Mas, com a elite do futebol, tudo isso tende a ficar muito distante e talvez a própria elite acaba com esses clubes e por si só acaba com o futebol brasileiro, Mascote. Ou o futebol brasileiro ainda tem saída para tudo isso que está acontecendo agora nesse momento? Exatamente. Esse processo de elitização do futebol acabou matando um pouco da autêntica essência futebolística, né? Antigamente, por exemplo, o jovem que você falou, ele tinha o sonho de jogar no grande da sua cidade, no ABC, no Alecrim, no Santa Cruz, no Sport, no Náutico, no Paraná, Coritiba, no Atlético, nos 4 grandes de São Paulo, nos 4 grandes do Rio, mas agora ele já quer mirar o futebol estrangeiro, ele já quer jogar no Manchester United, no Real Madrid, no Barcelona, ele já nem pensa nos grandes do futebol brasileiro, que são os grandes do eixo Rio São Paulo, principalmente, 2 lá em Porto Alegre, 2 lá em Minas Gerais. Ele já está pensando em jogar fora, ele nem pensa, ele pensa o futebol brasileiro, os grandes do Brasil, como um mero trampolim para que ele possa jogar no futebol, nos grandes do futebol europeu. Tanto é que os jovens brasileiros, alguns já estão vendidos e já vão para lá depois de cumprirem os 18 anos para serem maiores. Nessa foto aqui de D72, nós podemos ver a massa mercedista lotando o Machadão. Isso era comum, como você falou, as pessoas se reuniam nos bairros e iam junto em massa, em caravanas para os estádios. Isso não temos mais, esse processo, a indústria do futebol ficou tão caro que eles foram obrigados também a elevar o preço dos ingressos em números estratosféricos, que é totalmente desproporcional para o brasileiro comum ir ao estádio. O ingresso com 200, 300, você pega isso, o estacionamento, mais a comida, a violência nos estádios também, nas imediações, para voltar em casa muito, às vezes à noite você volta muito tarde. Se você pensar em refletir, você acaba não indo para o estádio. Na minha juventude, eu ia todo jogo, fim de semana, eu ia em 2 jogos, talvez. Atualmente, faz anos que eu não vou no estádio.
Então, resgatar a clássica essência futebolística realmente vai ter que despertar uma união de várias camadas dessa indústria do futebol, numa sinergia, num entendimento do que é o autêntico espírito futebolístico, a essência clássica do esporte que nós amamos desde quando nós éramos crianças. Porque se não houver essa sinergia entre diferentes atores do futebol, realmente vai ser impossível resgatar essa efervescência muito, muito charmosa, muito encantadora, o que representa o futebol genuinamente. Muito bem, exatamente essa é a discussão, né? Ou seja, a elitização do futebol está acabando com o futebol brasileiro, né? Você trouxe bem aí o destaque da imagem, né? O ano, né? Os anos 70, né? A massa que está aí prestigiando o futebol local e esse futebol local sendo forte, né? Porque com essa massa e com essa disputa que se tinha, o futebol aí era o futebol forte, e aí é o futebol da época de ouro do futebol brasileiro. Exato. Ou seja, quando a gente fala da época do futebol de ouro, é essa época, porque agora é a época do futebol da elite, ou seja, a grande massa, né, está no conflito social da própria questão política do país, né? Ou seja, cada vez mais afastado dos grandes eventos e principalmente o evento que ele mais adora, que ele mais gosta, que ele mais ama, que é o futebol, né? Enfim, algo a se fazer aí para poder ter uma perspectiva. E aí, Márcio Forte, eu penso o seguinte, nosso programa aqui está dando de mão beijada, né, para a CBF e para os empresários desse país que pretende ou querem investir no futebol. Olha o mar, né, de possibilidades que tem resgatar a época de ouro do futebol brasileiro. Ou seja, tem trabalho aí para bastante tempo e podendo resgatar e trazer e recuperar tudo isso. Mas, por outro lado, se a gente ficar centrado nos grandes centros, com essa elite indo para os estádios, aí, um abraço, o futebol brasileiro tende a ir cada vez pior nas suas disputas internacionais, como, por exemplo, a Copa do Mundo, né? Que faz tempo que o Brasil não ganha, e está a explicação, né? Se você amarra a época de ouro do futebol, deixa lá, e querem fazer o futebol da elite, só vai aparecer na elite. E a elite não é suficiente para ter um Brasil forte, com condições de competir a nível internacional e voltar a ganhar as Copas do Mundo. Ou seja, o caminho é resgatar o futebol e a época de ouro do futebol brasileiro. A continuar assim, a gente não sabe para onde vai esse futebol. Não é isso, Mascote? Para finalizar. Exatamente. Esse é o enigma, decifrar o que o Brasil fez de importante, de transcendental na época de ouro do futebol brasileiro, entre 54 e 83 aproximadamente, onde conquistou 3 títulos mundiais, 58, 62 e 70, fez grandes campanhas na Copa do Mundo, 74, 78, naquela fase do quadrangular semifinal, 82, um esquadrão brasileiro que perdeu para uma fortíssima Itália, pouca gente fala disso, foi campeão depois em 94, aproveitando muito do resquício da época de ouro do futebol brasileiro, que também culminou com o título de 2002. Participaram grandes estrategistas que se criaram raízes nesse Brasil profundo, nesse Brasil da época de ouro do futebol. Então, se o Brasil não voltar para as suas raízes profundas, se quiser manter esse futebol superficial, elitista, antagônico ao que é a autêntica essência futebolística, o Brasil vai continuar a dar vexame em Copas do Mundo, perdendo para a Croácia, que tem 3 milhões de habitantes, perdendo para a Bélgica,
que, com todo respeito, não é nem 1/1000 do que o Brasil é futebolisticamente, e vai continuar, talvez, como diz o nosso amigo Marcão, nem passando das oitavas de final do próximo Mundial. Essa é a dura realidade que o De Chapa, nesse programa História, está trazendo, ou seja, aqui para vocês entenderem o que era a época de ouro e o que é a época atual do futebol brasileiro, né? Esse é o objetivo do programa, contar, buscar na história respostas para aquilo que a gente está vendo hoje, né? E a resposta está aí, essa série de programas vem trazendo cada vez mais essa realidade que está acontecendo com o futebol brasileiro. Bom, gente, vamos ficando por aqui. Esse é o programa De Chapa História. O programa De Chapa História no canal De Chapa, que tem as parcerias da plataforma multipolar, da geopolítica do futebol e da editora D3 Educacional. A todos vocês, um grande abraço, até o próximo programa, que nós não sabemos ainda para onde vamos, sempre é assim, na semana que a gente conversa e vê para onde vai, mas tem ali perto o Maranhão, mas também podemos pular lá para Belo Horizonte, Minas Gerais, Espírito Santo. Olha, o Brasil tem muitos estados para a gente percorrer e cada vez mais elucidar, cada vez mais essa história tão linda que é o futebol brasileiro e que, infelizmente, está sendo apagada do jeito que está pela elite do nosso futebol. Bom, fazer o quê, né, gente? Acho que está na hora, inclusive, mais forte, dos partidos políticos brasileiros colocar na sua agenda a discussão do futebol brasileiro. Afinal de contas, é uma massa gigante que está perdendo socialmente o seu maior desejo, né, o seu maior lazer, que é o futebol, e com isso milhares e milhares de empregos desaparecendo, com essa elite do futebol tomando conta. Enfim, está aí também de mão beijada para os partidos, programa De Chapa, deixando aqui para os partidos colocar na sua agenda a questão do futebol brasileiro como pauta de discussões políticas para a gente poder resgatar e unir essa força que é o futebol brasileiro. Boa tarde, Márcio Forte, boa tarde a todos e até o próximo programa. Com você aí, as suas considerações finais e o seu boa tarde. Essa aí, grandioso professor Nadson Pires, um prazer abordar a trajetória histórica do futebol potiguar com as suas 3 potências futebolísticas, um estado que merece respeito pela sua potência futebolística ao longo da história, e esses clubes necessitam renascer das suas cinzas, com certeza. Então é isso, na semana que vem vamos para outro estado, como você já frisou, ainda não sabemos, mas podemos ir para São Luís, ou para Campo Grande, ou para o Espírito Santo, vamos aguardar, e vocês vão descobrir a nossa próxima viagem para qual cinturão geográfico do Brasil iremos abordar. Um forte abraço a todos, e que viva o futebol autêntico, genuíno e tradicional. É isso aí, Márcio Forte. Grande abraço a todos e até mais. Tchau, pessoal. Tchau. A caravana vai sair e para chegar em outro local. Vamos embora. Tchau, gente. Até o próximo programa.